Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, eu, Fausto Oliveira, vou fazer um comentário que dessa vez não vai ser sobre um assunto econômico atual, apesar de ter muitos, né? Nem sobre o assunto da política, que afinal foi objeto de uma grande live de mais de uma hora que nós tivemos ontem. Se você não viu, está lá gravada no canal da Revolução Industrial Brasileira e também no canal do professor Paulo Gala. Não, hoje eu vim lembrar uma grande figura brasileira que me marcou na minha adolescência. Eu tive a sorte, né, sei lá, me tocou na vida ter tido o privilégio de conhecer grandes figuras da história do Brasil. E uma delas foi o Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho era um jornalista, nascido no início do século passado, tá? Ali pelo 1920, alguma coisa, que acompanhou a história do Brasil por todo aquele período áureo do desenvolvimento, depois por todo o período da ditadura militar, voltou com a redemocratização a uma atuação muito importante, fez política e fez jornalismo, trabalhou em vários organismos de imprensa e chegou a presidir a Associação Brasileira de Imprensa, que foi onde eu o conheci. Lá nos anos 90, no Rio de Janeiro, eu era um militante político bem organizado, né, e sempre ali afeito às causas da economia nacional. E quando teve o governo do Fernando Collor de Mello, quando chegou ao Brasil aquela primeira onda pesada de privatizações, de demonizar a presença do Estado na economia, que foi quando o Brasil, sem querer, sem saber que estava fazendo isso, aderiu ao consenso de Washington, né? E dali para diante, se não tivesse havido também os movimentos de resistência que houve, né, certamente o Brasil teria liberalizado muito da sua economia e estaríamos hoje numa situação até muito mais depauperada do que estamos agora. O fato é, lá em 1992, 93, eu tive a oportunidade de participar, junto com amigos que eu tinha naquele momento, das organizações em que eu participava, do lançamento do Movimento em Defesa da Economia Nacional. Foi uma organização feita pelo próprio Barbosa Lima Sobrinho, tá? Que chamou pessoas de diversos partidos, né? Já então estavam ali o PDT com o Leonel Brizola, estava o PSB, o Saturnino Braga nesse momento eu acho que estava no PSB, estava também o PCdoB na figura da Jandira Fegali, era uma liderança carioca do PCdoB muito conhecida, e várias outras grandes figuras com pensamento nacional. Né? Apesar disso ser muito identificado com a esquerda, né? Já mais recentemente muito identificado com a esquerda, também estavam lá pessoas do PMDB carioca, por exemplo, que não pode ser chamado de um partido de esquerda, mas é um partido que tem compromisso, né, tinha pelo menos, né, compromisso com a democracia e tinha uma visão que historicamente era, né, relacionada aos processos de desenvolvimento do Brasil, né? Que o PMDB depois, que voltou a ter o nome de MDB, virou outra coisa, mas naquele momento não, naquele momento ainda tinha alguma verve do antigo MDB, né? Antes mesmo de Ulisses Guimarães ter dominado a sigla. Pois muito bem, estávamos ali na sessão solene na Associação Brasileira de Imprensa, na Rua Araújo, Porto Alegre, no Rio de Janeiro, naquela noite, uma noite quente do Rio de Janeiro, e eu de uniforme de colégio, né, tinha saído do meu colégio, onde eu estudava, e fui encontrar com os meus amigos da política para fazer o reforço ali do lançamento daquilo, do chamado MODECON, Movimento em Defesa da Economia Nacional. E tive a oportunidade ali de conhecer, de me apresentar ao Barbosa Lima Sobrinho. Recentemente, curiosamente, até vou contar essa anedota, eu tive numa live com o professor Bresser Pereira, que teve uma relação muito próxima, né, com o Barbosa Lima Sobrinho, claro, também já uma pessoa de certa idade, né? E o Bresser Pereira chamou o Barbosa Lima Sobrinho de tio Barbosa. Você vê como eram as coisas, né? Então o Barbosa Lima Sobrinho naquela noite comandou a solenidade, estava lá na casa dele, na ABI, e lançou-se ali o Movimento em Defesa da Economia Nacional, que foi uma dessas ações de resistência às privatizações, que, claro, houve sucessos e insucessos no meio do caminho. Eu diria, por exemplo, que enquanto a Vale do Rio Doce acabou sendo levada à privatização da maneira como foi, e com todos os problemas que isso trouxe depois para o país, em termos até de vidas humanas, não é verdade? Por causa do desinvestimento em Brumadinho, Mariana, etc., né? Que hoje dizem, não sejam hipócritas de relacionar a privatização com esses acidentes. Só que quando não era privatizado, os acidentes não aconteceram. A empresa era bem administrada, né? E agora não, agora ela desinveste, agora ela economiza naquilo que não pode economizar, negligencia a segurança, e aí os acidentes acontecem, é claro. Né? Não se pode privatizar certas coisas e, no entanto, ali houve essa briga e nós não tivemos sucesso na privatização da Vale do Rio Doce, nós não tivemos sucesso na questão da telecomunicação,
do sistema Telebrás, né? Embora o sistema Telebrás seja uma outra novela também, assim, é preciso que se diga, mas tivemos sucesso, por exemplo, na campanha contra a transformação da Petrobras em Petrobrax, entre outras coisas, né, que o Modecon e outras organizações que surgiram naquele momento preocupadas com a economia nacional tiveram, né, participação. Bom, e eu estou trazendo essas memórias todas aí da época da minha adolescência pelo seguinte, porque nós, essa semana eu passei a semana inteira falando isso, né? Nós estamos vivenciando no Brasil agora um momento em que está todo mundo meio aturdido, né? Ninguém está sabendo muito bem para onde ir, nem o que fazer, em função do fato de que as relações institucionais na alta cúpula do poder estão absolutamente tensionadas e o pessoal está tentando ler os sinais e tal. E eu tenho dito o seguinte, país que não tem mentalidade de projeto nacional não tem como garantir a sua própria democracia, né? Porque é o projeto nacional estabelecendo um norte para o desenvolvimento das forças produtivas que cria a paz social, que cria a democracia, que cria a condição de vida civilizada, né? Senão, o que acontece são essas situações como agora, em que você tem uma das oligarquias dominantes, que é a militar, assaltando o Estado para tirar benefícios próprios, né? Não estão ali em função de um projeto do país, nem nada. Longe disso, né? Tá todo mundo ali para salários de R$200 mil por mês, cento e tantos mil reais por mês, etc. Por isso lotearam o Estado, colocaram milhares e milhares de militares ali dentro, né? Por outro lado, os juízes e promotores têm o sonho de fazer a mesmíssima coisa, só não fariam na base da violência, mas fariam na base da sedição, né, midiática, associados ao poder financeiro e ao midiático, fariam perfeitamente na base da enganação, né, e da tentativa de ludibriar a sociedade, dizendo que agora o governo será limpo e não vai ter corrupção, e assaltariam o Estado da mesma maneira. E por que isso tudo acontece? Né? Porque o Brasil não abdicou dessa noção de construir um projeto de país, um projeto determinado, que visasse o desenvolvimento das suas forças produtivas. E isso é danoso, isso é péssimo. Então eu estou trazendo de volta a figura do Barbosa Lima Sobrinho, porque esse sim era um camarada que tinha a consciência de projeto de país. Eu o conheci, li seus livros, acompanhei a atuação dele no Jornal do Brasil naquele momento, lá nos anos 90, antes dele vir a falecer, e, portanto, eu quero homenagear o Barbosa Lima Sobrinho. Tanto quero homenagear que tenho aqui esse livro, que é o Japão, o Capital se faz em casa, que é uma das leituras preferidas de toda a minha vida, que aqui está o nome dele, ó, tá vendo? Uma das leituras preferidas da minha vida no sentido de entender como e o que faz um país, como um país se faz e o que faz um país. O Barbosa Lima Sobrinho, nesse livro, enumera com assim, riqueza de detalhes, ou através de uma pesquisa muito bem feita, a história do Japão. E eu sempre recomendei muito a história do desenvolvimento japonês como exemplificadora do processo de desenvolvimento tardio, né, de países, tá? E que é o que o Brasil está condenado a passar, né? Um processo de desenvolvimento tardio, depende de intencionalidade, depende de esforço, depende de política, depende de vontade. E aí, quer dizer, esse é um livro fundamental, mas uma pena que é um livro que hoje já não se consegue muito comprar. É um livro de difícil acesso, não se acha em livraria, não se acha em sebo, é uma dificuldade ter acesso ao livro. Então, por isso, naquela linha do trabalho das leituras guiadas, eu estou lançando a leitura guiada do Japão, O Capital se faz em casa, do Barbosa Lima Sobrinho. Você vê que a minha edição é super velha, mas ela tem até uma coisa muito especial, que é o quê? Ó, um autógrafo do Barbosa. Tá vendo aqui, ó? Não sei se está dando para ver. Essa é a assinatura do próprio Barbosa Lima Sobrinho no livro. Então, esse livro aqui, que para mim tem uma importância crucial, que diz ele aqui na contracapa, né? Escrevi este livro pensando no Brasil, né? E que é disso que se trata. Então esse livro, que é tão importante, que fala da história japonesa, para mostrar uma perspectiva para a história brasileira, que nós ainda não conseguimos consumar, esse livro é o próximo livro a ser lido na leitura guiada da Revolução Industrial Brasileira. Você que já fez já sabe, né? Quem não sabe, então eu vou explicar. A leitura guiada é um processo pelo qual eu conduzo você ao conteúdo do livro através de videoaulas, como esse vídeo que você está vendo. Você não precisa nem parar para ver, basta botar o fone e ficar me escutando, em que eu sintetizo o livro, economizo o seu tempo, otimizo o seu tempo, sintetizo e interpreto um livro, uma obra importante para o desenvolvimento do Brasil. Assim eu acredito estar contribuindo para formar a massa crítica e fazer do brasileiro, novamente, um cidadão capaz de pensar o desenvolvimento futuro do Brasil.
exigir isso dos políticos, exigir isso da política, porque da política hoje já não sai mais nada. Então a gente precisa ir lá e bombardear os caras e dizer, oi, tem que discutir desenvolvimento, oi, tem que discutir projeto de país. Então assim, a leitura guiada já está com inscrições abertas, tá? Se você está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, tá aqui embaixo na descrição. No Facebook eu vou colocar aqui em cima da minha imagem. As videoaulas vão estar liberadas a partir do dia 1º de outubro, tá bom? Então, assim, deixa claro, as videoaulas estarão liberadas a partir do dia 1º de outubro. Mas você se inscrevendo de agora até o dia 17 de setembro, você tem um preço promocional que é o do cupom que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? R$ 69,90 que você pode parcelar em uma porção de vezes para ficar tranquilaço para você vir fazer a leitura guiada do Barbosa Lima Sobrinho comigo, tá? Do Japão, o capital se faz em casa, que é a história do desenvolvimento japonês contada com riqueza de detalhes. Uma história que pode ser ilustrativa do que nós podemos fazer pelo Brasil. E aí, claro, se você quiser se inscrever depois, não tem problema, vai continuar aberto, tá bom? Mas se você quiser aproveitar a promoção, é agora até o dia 17 de setembro, próxima sexta-feira. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar ao assunto, você vai ter chance de se sentir estimulado novamente, mas eu recomendo desde já você pegar e se inscrever de uma vez, tá legal? Obrigado, pessoal, até uma próxima.